Pessoal, não tem como eu não começar esse vídeo falando da eleição do Marinho e do Pacheco. Talvez um dos eventos mais importantes depois da eleição que aconteceu em outubro do ano passado para presidente é essa eleição para presidente do Senado. Então já vou começar trazendo essa matéria para você. Para você se situar, hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Esse é o quarto vídeo do dia. No início de cada vídeo, eu coloco a hashtag e o número do vídeo para você se manter atualizado, tá? Peço ainda a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva. A nossa meta agora é chegar a 1.300.000 seguidores e eu espero que você goste do conteúdo que eu separei aqui para você. Combinado? Vamos lá. Primeiro conteúdo que eu separei aqui para você foi essa matéria aqui do jornal O Globo, tá? Lula e Bolsonaro entram na disputa, né? Entram numa disputa. A eleição para a presidência do Senado virou um verdadeiro terceiro turno. Vocês vão entender o porquê. Gente, tem muita, mas muita coisa em jogo aqui com a reeleição do Pacheco ou com a vitória do Rogério Marinho. Tem a ver com o STF, tem a ver com as ações de Lula, tem a ver com o BNDES liberar dinheiro para fora, tem a ver com as indicações que o próprio Lula fará, inclusive pelo STF. Lembrando que Lula tem 2 ministros para indicar para o STF. E o Pacheco, ou o Rogério Marinho, na condição de presidente do Senado, tem o poder de negociar como líder para barrar esses nomes. Ou seja, ele pode rejeitar nomes que venham com viés altamente ideológico e politizado para o STF. Olha só o quanto isso é importante. Sem contar que o apoio de um presidente do Senado, que seja daqui 2 anos, porque o período legislativo para o mandato de presidente do Senado é de 2 anos. Sem contar que daqui 2 anos o apoio do presidente do Senado para instituir as prefeituras é grande. Sem contar que as prefeituras são a base e o alicerce para as eleições presidenciais, deputados, senadores e governadores que acontecem aqui daqui a 4 anos e que vai ter uma renovação agora ainda maior no Senado, que é alternado, só para você entender. Em 4 anos, muda um senador. São 3 senadores de cada estado. De 4 em 4 anos muda, mas numa eleição só muda um, como foi essa, e na próxima eleição muda 2. Ou seja, é em revezamento. E na próxima eleição vão ser 2 senadores a mais. E o apoio de um presidente do Senado é muito importante. E a reeleição, que não está prevista constitucionalmente, mas está virando praxe, acaba por ter uma grande chance daquele que consegue entrar pela primeira vez conseguir reeleger. E Rogério Marinho, em 2026, seria um braço forte para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, contra o governo Lula e contra o PT. E essa matéria aqui do Globo, que eu trouxe para vocês, trata exatamente disso, do terceiro turno das eleições presidenciais, tanto que Bolsonaro e Lula entraram na disputa agora de cabeça para trazer ali a vitória. Mas, de um jeito ou de outro, mesmo perdendo, Rogério Marinho vai vencer. Quer saber por quê? Eu vou te explicar, tá? Vem cá. Olha essa matéria do Metrópolis aqui que eu achei excepcional. O Guilherme Amado postou. O tamanho da derrota do Rogério Marinho preocupa o PT e o Senado. O que está preocupando o PT e o Senado aqui não é só a questão da vitória do Pacheco, é o tamanho da vitória. Porque o Planalto já contava com uma vitória esmagadora, 80% a 90% contra Rogério Marinho. E agora eles mostraram, o PL mostrou um poder de articulação tão grande ou tão forte quanto o próprio STF, que está ligando, fazendo ligações, alguns ministros, pedindo voto para Marinho. Assim como de Lula, que está prometendo cargos em esplanadas e ministérios em troca do voto de Pacheco. Você tem noção do quanto isso é grande e grave? Pois é. Os petistas não acreditam em vitória do bolsonarista Rogério Marinho contra Pacheco, mas a margem apertada ampliará a força de oposição no Senado. É o que diz o Guilherme Amado. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, meu pequeno gafanhoto. Foca muito para entender. Olha só. Se Rogério Marinho tiver mais de 35 votos, é o estabelecimento da força da oposição logo na primeira atuação contra o governo Lula. Ou seja,
é a prova que nem a compra de votos por cargos, coisa que é convencional a gente ver, está funcionando. Mostra que a gente vem com um Senado que não vai se deixar se seduzir pela compra de votos e de cargos. A questão aqui é ideológica. É uma questão de direita contra a esquerda, ou seja, é a força da direita contra a esquerda. Então, mesmo que Rogério Marinho perca a eleição, se ele tiver mais de 35 votos, ainda é uma vitória contra o petismo, porque mostra que a oposição está mais forte. E eu gostei muito dessa matéria do Guilherme Amado. E agora eu vou começar a trazer alguns nomes. Por exemplo, o Romário, tá? Matéria também do Paulo Capelli, do Jornal Metrópolis também. O Romário não cede à pressão para apoiar Rogério Marinho. Diz que o voto é secreto, mas é lógico, o voto dele presume-se seja de Pacheco e ele não quis enfrentar, preste atenção, ele não quis enfrentar o sistema e depois das eleições, depois que já conseguiu a vitória, agarradinho no bolsonarismo e no Bolsonaro, aí ele já tem uma rejeição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Coisa que é um tiro no pé. E eu vou falar sobre isso aqui para você. Todo mundo que se agarrou no bolsonarismo para chegar na vitória, ele acabou vendo que isso não é uma boa história no final das contas. Quer um exemplo? Vamos falar de Joyce Hasselman, vamos falar de Frota. Vamos falar de até outros que viram que enfrentar o bolsonarismo não é um bom negócio e não garante eleição nas urnas. Outra que nós vamos falar daqui a pouquinho é a Soraya Tronic, mas eu vou deixar para o Gustavo Gaia mostrar para vocês o que é que ele tem para falar sobre a Soraya Tronic. Então, Romário pode estar dando o maior tiro no pé se ele realmente resolver peitar o bolsonarismo e não declarar o apoio ao Rogério Marinho, porque foi a bandeira que o elegeu. Foi a bandeira que colocou ele lá no Senado. Vamos lá. Rogério Marinho acena o MDB e diz que se for eleito, fará a CPI do dia 8 de janeiro. Isso causa pavor. Agora, no governo Lula e no grupo petista que falava tanto ser a favor da democracia, agora estão desesperados. Eles não querem, e eu vou mostrar para vocês o porquê, eles não querem de forma alguma que a CPI aconteça. Depois que passou o dia 8, que eles pagaram de grandes senhores e os arautos da democracia, muita coisa começou a sair de debaixo do tapete. Muita gente que está até presa está se provando a inocência. Muita gente que pagava de inocente tem acusações pesadas sobre ele. Pessoal ali ligado ao governo. E isso aí está preocupando. E para eles, a tal da CPI, que a própria Soraya Tronic iniciou no Senado, pode ser um tiro no pé. E aí é que está a coisa. Se Pacheco ganha, ele segura a CPI. Se Marinho ganha, ele põe a CPI para rodar, tá? Só que o Pacheco vai enfrentar problemas. Essa é a grande questão. Mesmo que o Pacheco ganhe, se o Marinho tiver uma votação expressiva, quer dizer que ele vai ter uma forma de liderança em relação a essas pessoas. Ou seja, eles vão poder cobrar muito do Pacheco, inclusive obstruir algumas votações se Pacheco não fizer algumas trocas ali. Uma das trocas seria a CPI, tá? Mas senadores declarando apoio, isso aqui é bom. Vou trazer o próprio Rogério Marinho, que fez a postagem. Honrado com o apoio e confiança, juntos a favor do Brasil, Rogério Marinho postou, sobre Sérgio Moro declarar apoio a Rogério Marinho. Apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção. Pacheco é Lula, apoio de Lula a Pacheco. E Moro, dentro da coerência, para não dar apoio ao PT, vai de Pacheco, coisa que Romário poderia ter feito. Senador Alan Rick também já veio, declarou o apoio e fez a postagem. Meus amigos, para a presidência do Senado, meu voto é em Rogério Marinho. Com ele, teremos um Senado atuante e verdadeiramente independente para atender os anseios do Brasil, tá? Então, o senador Alan Rick também já trouxe o seu voto ali. Lembrando que o Alan Rick chegou a ter as suas redes sociais
retiradas pelo ministro Alexandre de Moraes, e foi o Pacheco que conversou para que Moraes retirasse a suspensão das redes sociais. E muita gente estava pensando que, em sinal de gratidão, o Alan Rick poderia votar no Pacheco. Mas não, o Alan Rick falou, olha, não tem nada a ver com isso, eu agradeço, até porque foi uma função do presidente mesmo fazer isso, fazer a defesa dos senadores, mas não vou votar. Ao contrário do senador Jorge Cajuru, que declarou voto ao Pacheco, porque, segundo informações e declarações do próprio Cajuru, ele tem gratidão ao Pacheco, que liberou o advogado do Senado para ele defender causas pessoais. Isso aí, inclusive, tem um pedido de investigação contra o senador Cajuru. O Cajuru, que também, não vamos negar, foi eleito primeiramente com a base do bolsonarismo, falando que ia enfrentar o STF, lutava contra o STF e trazia falas vociferantes contra o STF, mas depois apaziguou, tudo mudou e hoje é quase que um apoiador do Lula. Vamos falar agora de um outro senador, Alessandro Vieira, tá? Vamos falar um pouco desse aqui. Esse aqui tem um ponto especial aqui. Por quê? Ele não é apoiador do Bolsonaro. Ele é crítico do Bolsonaro. Pelo contrário. Ele, durante a CPI da Covid, ele se tornou um nome que se despontou pelas críticas ao Bolsonaro. E olha só o que ele escreveu. Quem descreve a eleição no Senado como uma disputa entre democracia e autoritarismo está enganado ou enganando alguém. Pacheco diz que ele é a democracia e o Rogério Marinho é o autoritarismo. Será? E aqui o Alessandro Vieira fala que quem fala isso está enganando alguém. A disputa é entre a permanência do grupo Alcolumbre e Pacheco, que já está mandando o Senado há muito tempo na direção da casa, e a eventual mudança de rumos. Os três candidatos têm história democrática conhecida. E Alessandro Vieira, mesmo tendo oposições ao Bolsonaro, vota em Rogério Marinho para não dar continuidade à gestão do Pacheco. E aí, cabe a nós trazer aqui um ponto aqui até lúdico, né? Gregório do Vivier, você deve saber quem é, aquele comediante, ele falou que não estou acreditando, o senhor está pensando em votar no PL de Bolsonaro para a presidência do Senado? O senhor viu o que aconteceu com os Yanomamis? Quer ser cúmplice de mais um genocídio? E aí, o Alessandro Vieira deu resposta, falou que trata-se, está sendo avaliado como um terceiro turno, mas não é. O protagonismo do Senado em discussão. E ninguém mais quer um Senado acovardado, um Senado escondido. Também, senador Nelsinho Trade, tá? Também não é apoiador do Bolsonaro, mas já declarou aqui o voto. A pressão do povo está dando resultados? Senador Nelsinho Trade, reafirmando o meu compromisso com os eleitores sul-matogrossenses, por quem trabalho no Senado Federal, oficializo o meu voto à presidência do Senado. Votarei em Rogério Marinho. Ou seja, a coisa tá ficando um tanto quanto aí mais pesada nessa disputa. Porque nomes que ninguém imaginava, como o Alessandro Vieira e o Nelsinho Trade, ouviram o povo que o elegeu e estão declarando voto a Marinho. O que é o ponto importante e interessante aqui? Vamos falar disso aqui. O Flávio Dino vai sair, olha a que nível chegou o desespero, e eu avisei isso aqui há 2 vídeos atrás. O Flávio Dino vai deixar o Ministério da Justiça, vai voltar a tomar posse como senador, votar e depois volta para o Ministério da Justiça. Estranho, né? Pois é o que vai acontecer. Então o senador Flávio Dino vai deixar, inclusive ele fez uma postagem aqui, dizendo que toda a bancada do PSB no Senado está com o apoio do presidente nacional, firme com a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Formou 2 blocos de coalizão, tá? Um bloco de coalizão do Rogério Marinho, onde tem o PL, o PP e o Progressista, se eu não me engano, Republicanos também tá? Do outro lado, forma-se outro bloco com PSDB e PSB, dando apoio a Rogério Marinho, tá? Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer para vocês aqui o Gustavo Gaia. Eu acho que eu vou reproduzir a fala dele. Ele direciona essa fala a Soraya Tronic, tá?
Eu vou colocar e vou trazer o comentário. Eu não queria que o vídeo ficasse extenso, mas vale a pena você ouvir. Dá uma olhada aqui. Eu decidi gravar esse vídeo agora para uma pessoa especial, uma senadora da República, que no início de seu mandato tinha a minha admiração e eu fazia questão de acompanhar o seu trabalho. Mas ao longo do tempo parece que os caminhos se divergiram, porém agora parece ser o momento ideal para uma convergência. Senadora Soraya Tronic. Eu sei que foi um momento conturbado nas eleições, nessa campanha, que foi uma campanha muito feroz de todos os lados. É inegável que a senhora perdeu boa parte da sua base no estado do Mato Grosso do Sul. Um estado que te elegeu sem nunca ter tido nenhuma posição política, nenhum cargo político e apoiou a senhora quando a senhora disse que a sua pauta era uma pauta da direita, a pauta do Bolsonaro. E depois houve aquela confusão toda, mas esta é a oportunidade perfeita de resgatar o apoio e a admiração do povo do Mato Grosso do Sul. Nesse momento, na eleição para o Senado, a senhora não votar no Pacheco, votar no Marinho, eu te garanto, toda essa rejeição que existe poderá desaparecer. O povo está disposto a perdoar, a voltar a te admirar, a voltar a te acompanhar. Eles querem sim os seus heróis de volta. E esse momento é um momento oportuno. Poucas vezes na nossa vida nós somos concedidos uma oportunidade como essa. E essa é a sua, senadora. Esse é o momento. Vote no Marinho e diga não ao Pacheco. Vamos lá. Só para constar, e aqui é o meu recado para Soraya, alguém que também entende de política. Soraya, não pense que o PT e o petismo vão te abraçar, porque não vão. Não será assim. Assim como a própria Simone Tebet sabe das dificuldades que ela vai enfrentar. Até porque a gente sabe que os seus ideais iniciais não são os ideais petistas. Então, a gente sabe que a Soraya Tronic tem bem mais a ganhar se ela voltar pro lado que ela tinha os ideais, pro lado que a elegeu. Deixa no seu comentário o que você pensa sobre a questão da Soraya Tronic, tá bom? Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, mas foi importante. Eu queria fazer essa cobertura completa para você entender um pouco mais. É amanhã e eu vou trazer essa cobertura e vou trazer o resultado, vou falar sobre tudo isso que está acontecendo para você. Combinado? Obrigado por tudo. Deixa o seu comentário, é muito importante pra gente, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu volto às 9 horas.